TMC 360. Quem escuta sabe. Muito bem, são 7 horas e 31 minutos e como nós prometemos nas nossas redes sociais e na programação também, nós conversamos a partir de agora com exclusividade aqui no nosso TMC 360 com Eduardo Bolsonaro, eleito em 2018 deputado federal por São Paulo com a maior votação da história, isso na época cerca de 1.800.000 votos, formado em Direito, escrivão concursado da Polícia Federal. Ele vive desde 2025 nos Estados Unidos e vai conversar conosco a partir de agora. Seja bem-vindo, deputado. Muito bom dia, prazer conversar com o senhor. Bom dia, deputado. Bom dia, satisfação é minha, né? Aqui no Texas 2 horas a menos, então cerca de 5h30 da manhã, mas muito feliz de acordar, tendo uma excelente audiência com vocês da Transamérica. Ah, então vale um bom dia, né? Com 2 horas a menos. Então vamos lá. Café da manhã tomado, deputado, com base na sua formação, como é que o senhor interpreta, não dá para a gente começar essa conversa de outro assunto, né? Como é que o senhor interpreta o que aconteceu ontem na CCJ e depois no plenário do Senado? Se o senhor me permite, quero dividir essa pergunta em duas. O aspecto técnico e o aspecto político de tudo que aconteceu ontem no Senado. É o assunto do momento, né? A rede social está aí fervorosa aqui só comentando desse assunto, porque é a primeira vez em mais de 130 anos que uma indicação do presidente da República é rejeitada no Congresso. Então, pelo ponto de vista técnico, é algo histórico, né? Nunca antes nesse país foi vista uma rejeição de uma pessoa indicada pelo presidente. Mas se você for analisar alguns outros aspectos, ainda dentro da parte técnica, houve uma injeção das chamadas emendas parlamentares, alguns bilhões para tentar convencer, né, senadores a votarem a favor da indicação do presidente Lula no Messias, e ainda assim ela não resultou numa vitória. Então, diante desse contexto, né, além de histórico, tem muita gente já falando que é o fim do governo Lula dentro do Congresso Nacional. É aquele famoso, em Brasília a gente fala, né, começou a servir o cafezinho frio, porque a perspectiva, agora saltando para a análise mais política, né, é de que o governo não tenha forças nem para uma nova indicação para o STF dentro do Senado. Então, a situação realmente não é das melhores para o Lula e politicamente é uma grande sinalização de que o centro, ao menos, né, a sua grande maioria, não irá com a esquerda para essa eleição. Ou seja, é mais um indicativo de que a eleição desse ano está pendendo mais para a direita e que não vale a pena, nem recebendo muitas emendas em ano eleitoral, você cerrar fileiras com o governo do PT. Então, né, eu que não sou isento, né, adianto para vocês que foi um dia de muita celebração ontem e agora falando mais do público da direita, né, o Messias ele foi muito criticado devido a algumas condutas, né, algumas resoluções assinadas abortistas, outras por parte de perseguição. Eu mesmo, né, li notícias na imprensa à época das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e também no tempo das tarifas, que a AGU contrataria um escritório nos Estados Unidos para auxiliar o governo federal e essa conta, cerca de 3 milhões de dólares, seria enviada para que eu e o Jair Bolsonaro pagássemos. Então, o AGU ele acabou militando muito e acabou sendo muito identificado com a esquerda mais radical. Eduardo, queria perguntar ao senhor sobre a articulação política para a rejeição de Messias. Ontem, depois da votação do Senado, o seu irmão, pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que não participou dessas conversas, mas o senhor e o seu outro irmão, Carlos Bolsonaro, falaram, inclusive, em publicações nas redes sociais, que venceram esse processo, que a direita venceu, que foi um dia de vitória, de comemoração, como o senhor mesmo disse. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele surgiu ontem à noite, hoje, como um personagem responsável pela rejeição. Mas como foi essa articulação? Olha, de fato, né, eu vi a declaração ontem do meu irmão, né, do senador Flávio Bolsonaro, eu achei que ele foi muito humilde e muito sincero, né, autêntico, ao falar que, olha, a criança é bonita, mas eu não sou o pai da criança. Eu acho que isso daí foi muito bom, porque normalmente dentro do meio político, quando uma criança nasce bonita, ela tem vários pais. Então, o Flávio Bolsonaro foi muito humilde. Eu acho também que ele reconhece que o senador Rogério Marinho teve um papel muito importante, ele sim, ativamente articulando contra
a aprovação do Messias, e nas próprias redes sociais, né? Eu não posso dizer que eu fui o líder ou que eu coloquei adiante essa rejeição, até porque o Senado, nesse tipo de situação, ele não é tão sensível, né, às manifestações populares, porque se você for para ver, né, normalmente existe um grande debate antes de cada indicação ao STF, e não é necessariamente nas redes sociais que conseguem exercer um poder de pressão sobre os senadores. Até porque sempre acaba sendo, em que pese as críticas, né, sempre acaba sendo aprovado a indicação do presidente, seja ele de direita ou de esquerda. Então a declaração do Flávio, muito original, muito autêntica. Eu, nas redes sociais, né, parabenizei muito o senador Rogério Marinho, que tem esse perfil mais articulador, mais de bastidor, mais de transitar entre o centro, a direita, às vezes até indo à esquerda, para tentar colher os frutos dentro do Senado Federal. Então, acho que essa articulação ficou muito a cargo dele. Obviamente, outros senadores participaram, mas eu não enxerguei a pressão da rede social como sendo determinante nesse caso. Até porque, sendo bem sincero, a expectativa geral é de que, em que pese as críticas da direita, fosse aprovado o nome do Messias. Afinal de contas, nunca antes na história desse país um nome foi reprovado. E na cabeça de alguém de direita, o que a gente imagina? Se o nome de Flávio Dino, que tem uma imagem muito mais radical, foi aprovado, o que dirá o do Messias? Ainda mais depois de uma injeção de alguns bons bilhões de reais através de emendas parlamentares. Então, eu posso te adiantar que foi uma surpresa, mas, mais uma vez aqui, eu parabenizo a articulação do senador Rogério Marinho. Eu acho que ele sim foi o líder, né, dessa questão toda, e também vi o vídeo do Alcolumbre cochichando no pé do ouvido do senador Jacques Wagner, né, líder do PT, antes da votação, por 8 votos. Mas aquilo dali, eu vou falar para as pessoas que não conhecem muito Brasília, é quase que normal, tá? Antes de cada votação, os deputados eles tentam cravar ali um número, não necessariamente uma aposta ou qualquer coisa, mas é porque é natural do nosso ambiente. Então o Alcolumbre ele deu o palpite dele e acabou sendo certeiro. Então o mérito do Alcolumbre por conhecer muito bem a casa. E aí vai pesar, sim, mais críticas em cima do presidente do Senado, porque ele tem um peso muito determinante, por ter o poder de agenda, ele consegue ter muito poder para influenciar os senadores. E certamente o Alcolumbre ali, ele vai, eu não sei se sofrer retaliações, mas ele ainda vai colher outros desdobramentos dessa votação de ontem, com certeza. Agora, deputado, o senhor tocou num ponto fundamental, né? E pensando no futuro, pensando num próximo presidente da República, acho que vale a pena a gente explorar rapidamente esse tema. O senhor acha que as sabatinas caducaram, esse sistema não funciona mais? Porque, como o senhor colocou, foi mais de um século de chancela. Independentemente do presidente ser de centro, direita, esquerda, né? Direita e esquerda, ele foi chancelado pelo Senado, né? Então, o senhor acha que, em termos de análise técnica, pensando na representatividade do país lá fora, esse modelo meio que não funciona mais? Eu não iria tanto por essa linha. Eu acho que a democracia, mais ou menos o que o Winston Churchill falava, né? De todos os sistemas, pelo menos é o menos pior. O sistema, na verdade, ele não tem que aprovar ou desaprovar. É claro, eu sou um conservador, eu tenho minhas críticas com relação ao Messias e estou muito feliz que foi reprovado o nome dele. Mas o fato de sempre ter sido aprovado, eu não vejo como uma necessidade de mudança desse sistema. Se o senador faz um trabalho ruim, olha, então cabe à população, aos eleitores dele mudar, né? Esse ponto é um ponto muito interessante, porque gera muito debate, inclusive dentro do Congresso Nacional. Mas eu digo que eu tenho muitas críticas, eu talvez mudaria um pouco o sistema eleitoral brasileiro, mas não, essa maneira da sabatina eu não mudaria nesse momento. Por exemplo, uma das críticas que eu tenho, que eu gostaria que fosse implementada, seria um mandato fixo para os ministros da Suprema Corte. Porque enquanto você muda o Poder Executivo, você muda o Congresso a cada 4 anos, a Suprema Corte é um mandato vitalício, até os 75 anos de idade, se quiser, né? O juiz da Suprema Corte fica lá no STF. E aí isso daí também faz com que os presidentes sejam mais inclinados à indicação de nomes mais jovens e não necessariamente os mais qualificados. E se você tiver um mandato fixo, como é, por exemplo, em Portugal, né, de 5, 6, 7 anos, isso daí seria sanado e o Supremo Tribunal Federal andaria mais ou menos na mesma velocidade do Congresso e do Poder Executivo. Porque não faz sentido você mudar o Executivo, o Legislativo e não mudar,
né, a Suprema Corte, você esperar ali décadas para que a Suprema Corte seja oxigenada com essas novas ideias. Quero falar sobre como está a direita para as eleições deste ano. As pesquisas eleitorais mostram a força dos nomes de direita para as eleições. O Senado é um objetivo importante, entendo. Além de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência, o nome de Nicolas Ferreira aparece como uma potência, a gente vê nas redes sociais. Michele Bolsonaro também tem uma articulação importante, transita bem na opinião pública, falando da direita. Queria entender como é que é possível, ou seria possível, ou vai ser viável evitar a fragmentação da direita neste ano. Olha, isso daí é um sinônimo de pluralidade de ideias, né, de liberdade. Se nós olharmos para a esquerda ela não é unida. Vou dar um exemplo só, porque às vezes as pessoas têm essa má impressão, não má impressão, né? Essa ideia, que eu acredito errada, de que a esquerda é muito unida. A gente viu semana passada, né, os Estados Unidos comprando a mineradora de Serra Verde, né? Então, como é subsolo brasileiro, competência privativa da União, o governo Lula permitindo essa venda aos americanos, o que eu acho até eu acho até positivo, né? E quem entrou com uma ação contra essa ação do governo federal? O PSOL, que também é um partido de esquerda. Então, essa fragmentação, eu vejo ela como natural. Eu não posso aqui ser, né, tão arrogante a ponto de imaginar que não, só vai haver uma direita, Bolsonaro é dono da direita. Não é isso. Mas existem, né, várias formas de pensamento. O que está acontecendo um debate muito grande dentro da direita é que pessoas que se elegeram, né, na esteira do nome Bolsonaro, do nome do Jair Bolsonaro, e que estão dentro do Partido Liberal, não estão apoiando os candidatos do Partido Liberal, notoriamente, né, o candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então isso daí está gerando muito debate. E a população tem que ser livre para falar o que ela quiser. E se alguém estiver insatisfeito, né, achar que é eleito sob a esteira com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas que deva fazer outra coisa diferente das orientações dele, tem que procurar outro partido, até por uma questão de coerência. Mas isso é muito complicado, por quê? Porque se esses políticos tomarem por esse caminho, eles vão ter uma eleição muito difícil. Porque o recall, o feedback que se tem, é que as pessoas que tentaram fazer isso são pessoas da estirpe de Joyce Hoffmann, Alexandre Frota, que já receberam um selo de traíra dos eleitores bolsonaristas. Então esse debate ele acontece muito fortemente e as pessoas cada vez mais atentas nesse perfil, que é também chamado de caroneiro. Então, é natural esse debate. Eu não estou acusando ninguém aqui de ser traíra ou de ser caroneiro, isso daí é da opinião de cada um forma a sua opinião, mas podem ter certeza, quando um debate, né, desses vem a público, é porque já se tentou nos bastidores, várias vezes, tentou-se saná-lo. Né? Eu mesmo já conversei com vários atores, com várias pessoas para apoiar o Flávio Bolsonaro e, como última instância, né, isso acaba ficando muito claro ao eleitor. As pessoas que estão no PL e que não apoiarem Flávio Bolsonaro, essas serão as pessoas principais prejudicadas, né, porque você quebra com a coerência. Se você não respeita o líder, né, a pessoa que, teoricamente, é responsável pela sua eleição, ora bolas, que tipo de ser humano você é? As pessoas torcem o nariz não só, finalizando, né, as pessoas torcem o nariz não só para os casos de corrupção, né, crimes do colarinho branco, mas também por conta dessa conduta infiel partidária. Mas o julgamento é de cada um. Eu só queria fazer uma subpergunta em relação a essa possível fragmentação, entendi o que o senhor disse. Nós temos visto embates públicos entre nomes de forte alcance da direita, sempre há crítica aqui, crítica ali, o que um fala, o que o outro fala. Recentemente, eu acredito que nesses últimos dias, essa semana, Ciro Nogueira, o senador, disse que Flávio tem tudo para ganhar a eleição, mas tem que parar de ouvir o que vem dos Estados Unidos. Nós vimos Nicolas Ferreira e Jair Renan também brigando no Twitter, publicamente. No segundo turno, a direita vai se juntar e vai deixar isso para lá? Ou isso aí mostra uma divergência importante? Olha, se a pessoa for se orientar, né, por conta desse tipo de debate, né, troca de farpas em rede social, para não votar no Flávio e dar ao Lula a chance de continuar prendendo pessoas
censurando pessoas, tacando o país aí à mercê da criminalidade, então essa pessoa merece tudo isso, né? Ela não é merecedora de um país mais próspero, porque isso daí é muita falta de imaturidade, né? Você tem de um lado Lula, né, e você tem do outro lado o Flávio Bolsonaro com uma proposta totalmente diferente. E aí você vai deixar de votar no Flávio porque você está fazendo beicinho para o Jair Renan, ou porque você está torcendo o nariz pelo que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, né? Pelo amor de Deus. Agora, essa crítica é uma crítica muito frequente, né? Graças a Deus o Jair Bolsonaro nunca escutou, porque se fosse escutar, né, se afastaria do Carlos Bolsonaro, que é responsável pela eleição do presidente Bolsonaro em 2018, e o Flávio também, se ele fosse escutar isso, ele não seria candidato, porque nós aqui fomos, né, modéstia à parte, os principais articuladores da candidatura dele, no momento em que ninguém imaginava. O próprio Ciro Nogueira, o que ele pensava? Ele já estava com a posição toda montada para que o Tarcísio saísse candidato, né? Sem entrar no mérito desse debate, mas a candidatura do Flávio foi uma surpresa que mexeu no tabuleiro, né? Então muita gente foi pega desprevenida, tanto que no começo falou, não, essa candidatura não é para valer, é só o Jair Bolsonaro tentando barganhar, né, algum benefício ali durante a execução da sua pena. Aí depois veio a narrativa falando, não, o Flávio é inviável, e agora mostra-se tão viável que lidera todas as 7 principais pesquisas do país. Então é todo dia matando um leão e provando, né, que nem sempre o que a elite política quer direcionar é o que a população quer. Então, quando a gente permite, quando a gente leva o nome à população, você vê que somente um nome tem moral e realmente força junto aos brasileiros, que é o nome do Jair Messias Bolsonaro, que mesmo censurado, preso injustamente, sem poder se comunicar e agora sem poder sequer receber a visita de outros políticos, né, consegue ainda manter a sua força política para ser retirado do jogo político. E graças a Deus a população está dando o seu recado, que a gente vai dar a volta por cima na eleição de outubro. Muito bem, para você que ligou o rádio agora, para você que entrou no nosso canal agora, nós estamos entrevistando com exclusividade aqui na TMC o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, o senhor tocou em outro ponto fundamental, que é a questão da influência das redes sociais e dessa superficialidade em toda a discussão política, né? Qualquer que seja a discussão política no Brasil. Qual a sua opinião pessoal e como articulador também do poder, né, que essas fake news têm e vão ter nessa eleição, especificamente de 2026? Olha, antes de mais nada, é muito perigoso, né, você trabalhar com a ideia, como havia dentro do projeto de lei 2030, né, de relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. É muito perigoso você trabalhar com a ideia de ter algum instrumento estatal para controlar o que a pessoa pode ou não dizer. O problema não é o meio, o problema não é a internet. A internet hoje, né, as redes sociais, elas são a nova praça pública, como bem disse o Elon Musk. Então, da mesma maneira em que eu falaria nos anos 80, né, nos anos 90, na rua, né, em cima talvez de um banquinho numa praça pública, ou escreveria para um jornal, ou seria uma entrevista ao vivo numa televisão, numa grande cadeia de televisão, hoje em dia tem a internet. Só que a internet é uma bazuca, porque enquanto numa praça pública eu falaria para algumas centenas de pessoas, ou na televisão eu atingiria alguns milhares de pessoas, na internet eu atinjo milhões através de uma postagem, a depender da postagem. Então, veja o que eu estou falando aqui, pode mudar o meio, mas o conteúdo, a mensagem, ela segue a mesma. E nossa legislação, ela já tem meios para coibir qualquer tipo de violação, qualquer tipo de crime contra a honra, né? Que é a injúria, a difamação, a difamação e a calúnia. Então não tem por que você censurar a internet. Se alguém ficou ofendido, achando que outra pessoa extrapolou o seu direito, ela pode perfeitamente buscar a justiça, né, para tentar os seus reparos. O que a gente vê hoje é uma guerra capitaneada pela esquerda para tentar fazer crer que há um perigo vindo da internet e assim eles poderem reduzir a nossa liberdade. Isso por quê? Porque 65% dos eleitores de direita, eles têm como fonte de informação a internet, né? Pode ser aí a Rádio Transamérica através do YouTube, pode ser a minha rede social, e não tem problema nenhum disso, enquanto que 65% dos eleitores da esquerda se informam através de grandes veículos de imprensa, né? De jornal e de televisão, mais a moda antiga. Então eu sou
eu vejo com muito receio, né, que esse debate possa acabar resultando numa restrição à liberdade de expressão. Eu acho que quanto mais liberdade, a população é que ganha. Né? E se você parar para ver, né, a pessoa mais xingada, mais criticada, seja nas redes sociais ou através mesmo de veículos, né, de grande imprensa, é o Jair Messias Bolsonaro. E ele nunca clamou, né, por essa censura, por essa redução de liberdade. Eu, inclusive, né, para concluir, eu tenho no meu Instagram, deixa eu aproveitar e fazer o meu merchan, né, Bolsonaro SP, eu tenho um álbum de destaques que é chamadas fake news. Então, eu até parei um pouco de colocar postagens nesse álbum, mas sempre que saía uma fake news, eu botava lá no meu stories no Instagram e colocava dentro desse álbum. Pela primeira vez, um álbum meu lotou e eu tive que abrir o hall das fake news número 2, porque tamanhas são, né, as mentiras que são perpetradas contra mim, contra a minha família, e enfim, e eu não me incomodo com isso, que assim seja, até porque é uma oportunidade que eu tenho de crescer. Né? O Jair Bolsonaro cresceu dessa maneira, né, tendo a internet para mostrar quando ele é injustamente rotulado de racista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, enfim. Então, de cada limão aí, a gente fez uma limonada, graças a Deus, por ter ainda liberdade no país. Eu espero que não haja censura como ocorreu na eleição de 2022, onde a Carmen Lúcia abriu uma exceção e deu poderes ao Alexandre de Moraes de fazer as chamadas ordens secretas de censura naquela oportunidade. Tem muitas notícias para todos os lados, né? A internet é um espaço que dá oportunidade, mas também é um espaço que dá oportunidade para essas mentiras circularem. O senhor disse agora há pouco na sua resposta que a eleição é uma guerra. É sim que o senhor acredita que vão ser os próximos meses? Com certeza. A gente está vendo aí o presidente Bolsonaro uma pessoa honesta, né? Não se corrupção. Tanto é verdade que foi investigado até por passar perto de uma baleia, a pedido, né, a uma denúncia, energia, da ministra do Meio Ambiente do Lula, a Marina Silva. Então isso daí a gente recebe com muito orgulho, porque é um sinal de que realmente ele não roubou um centavo do dinheiro público. E ele está preso. Está preso pelo quê? Por um golpe de Estado? Então quer dizer que o Jair Bolsonaro esperou por um momento em que ele não era mais presidente para então tentar fazer um golpe de Estado, mandando pessoas desarmadas 8 de janeiro para Brasília, em um momento em que ele estava nos Estados Unidos. Lembrando que antes de sair da presidência, ele ainda nomeou alguns comandantes de força do seu opositor, do Lula, aquele pretenso que seria derrubado num golpe de Estado. Então, pelo amor de Deus. Mas isso daí mostra, né, até onde os nossos inimigos estão dispostos a ir pelo poder. Então, eu acredito sim que vai ser uma guerra, vai ser uma batalha judicial dentro do Tribunal Superior Eleitoral. A esquerda ela é muito competente com a sua banca de advogados ao atolar os tribunais com processos, né, através de um ativismo judicial, que a direita tem dificuldade porque a gente não consegue, não é questão de instrumentos, mas é questão de princípios, sabe? De você obrigar o outro a deletar posts, como ocorreu com Flávio Bolsonaro e comigo em 2022, onde a gente fala da proximidade de Lula com o Nicolás Maduro, ou de outros ditadores, como Lula e o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Tivemos que apagar esses posts. Então a direita ela não consegue, né, censurar o seu lado, ainda que lado opositor político, nesse sentido, mas certamente vai ser uma guerra, né? Parafraseando aqui o que a Dilma Rousseff já disse, ex-presidente do PT, né? Eles fazem o diabo pelo poder. A gente não faz o diabo pelo poder, mas a gente acredita na justiça divina, e eu acredito também que a nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, muito diferente daquela de 2022, ela vai dar, né, um balanço mais justo para essa próxima eleição. Ou seja, né, vai sair Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, dentre outros, né, Benedito Gonçalves, e vai entrar ali dos 7 juízes do Tribunal Superior Eleitoral, os 3 que vão fazer a composição que vem do STF, que estarão lá no TSE, serão o presidente Cássio Nunes, vice-presidente André Mendonça, e o terceiro será o ministro Dias Toffoli. Então, acho que essa composição ela é muito mais balanceada do que aquela que foi a de 2022. O senhor tem mantido uma agenda ativa fora do Brasil e muito se especula sobre o alcance dessa articulação. Qual é o seu papel, sua função na campanha de Flávio Bolsonaro? Olha, com certeza, tudo que a gente faz, até pela internet, obviamente, né,
as redes sociais estarem no Brasil, nós temos muito fortes, né, 95% dos meus seguidores estão no Brasil, a gente acaba politicamente atingindo o Brasil. Então, certamente eu vou ter um papel ainda de cabo eleitoral nessas eleições. E com relação ao Flávio Bolsonaro, é ajudar na articulação internacional. Eu tenho dito que o Flávio Bolsonaro vai ser o candidato de direita com maior apoio, né, de toda a história eleitoral da direita. Então, se você for parar para ver, você já tem sinalizações a favor do presidente da Argentina, Javier Milei, com quem a gente tem contato frequente. Nós fizemos recentemente uma visita, né, junto com o Flávio Bolsonaro, final de janeiro, início de fevereiro, para o Oriente Médio. O Flávio Bolsonaro, que é apenas um candidato, foi recebido pelos chefes de Estado de Israel e do Bahrein, algo que não é comum, porque normalmente chefe de Estado só fala com o chefe de Estado. Nós só não encontramos com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, né, o Sheikh Mohammed bin Zayed, porque ele não estava lá no país naquele momento, mas também passamos por lá, fomos muito bem recebidos. Os Estados Unidos, né, certamente estão de olho em todas as críticas que o Lula faz, o Lula buscando uma falta, tentando provocar o Trump, imaginando que um conflito público com o presidente norte-americano traria mais popularidade para o Lula nesse ano eleitoral, mas eu acho que essa estratégia não será frutífera. Então, da minha parte, a gente faz esses trabalhos, né? Eu acho que até a eleição o Flávio deve fazer uma ida à Europa para falar com, mais uma vez, porque ele já foi à França recentemente, logo após o Oriente Médio, mas eu acho que ele deve ir à Europa falar no Parlamento Europeu antes da eleição, porque isso daí vai mostrando a sua cara no exterior e você consegue bypassar, muitas das vezes, notícias enviesadas da grande imprensa que chegam por lá. Porque se você for fazer uma análise, né, o que sai no Le Monde francês, no El País da Espanha, ou no The Guardian lá do Reino Unido, é basicamente o que sai em grandes veículos de comunicação do Brasil. E nós, a realidade, nós temos muita crítica. Então, quando você vai no local, olha no olho das pessoas, fala com elas, né, isso daí certamente também aumenta a sua moral internacional, e a gente está vendo que a pressão internacional, sim, ela interfere dentro da política nacional. Todo mundo está fazendo isso, inclusive o Lula, né? Não foi à toa que ele recentemente fez um giro pela Europa, foi buscando apoio, né, visando principalmente capital político para a eleição desse ano. Nessa linha, deputado, falando em articulação internacional, de alguma forma o senhor se sente responsável pelos meses de tarifaço imposto pelos Estados Unidos a setores produtivos do Brasil? O senhor aceita essa crítica da oposição? Não, negativo, porque eu nunca pedi tarifas, né? Quando veio a tarifa, ela foi uma surpresa. Nós sempre trabalhamos, né, prestando informações quando nós somos convidados a opinar, as autoridades americanas, e graças a Deus, depois de anos de relacionamento, a gente goza de muitas portas abertas, né, e muita confiança junto aos nossos aliados por aqui. Eu falo por aqui que eu estou falando dos Estados Unidos, né, do Texas. Então, a questão da tarifa, quando ela veio, ela foi uma surpresa. Se você for parar para ver as minhas redes sociais, eu nunca fiz pedidos de tarifa ao Brasil. Agora, naquela oportunidade, o que eu enfatizei? Eu falei, olha, todos nós concordamos que dentro da via democrática, dentro das possibilidades que a gente tem no Brasil, o nosso raio de ação ele é muito limitado, porque quase tudo vai para as mãos do Alexandre de Moraes. Ele é um desafeto público do presidente Jair Bolsonaro, tanto é que o presidente Jair Bolsonaro, enquanto presidente, ele fez um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E vale lembrar também das matérias do Glenn Greenwald, que teve acesso ao WhatsApp do entorno do Alexandre de Moraes e juízes assessores dele falando, né, que o Moraes queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Então, num ambiente onde todas as nossas causas são julgadas pelo Alexandre de Moraes, já não há esperança de que dali venha a justiça. Se houvesse justiça, ele próprio, Moraes, se declararia impedido de julgar os nossos processos e as nossas causas. Então, naquela oportunidade onde o Trump anunciou as tarifas, a gente tentou fazer do limão uma limonada. Então eu falei, olha, já que está ocorrendo uma pressão contra o Brasil, nós temos que fazer a elite econômica brasileira, né, bater as portas do STF e não bater as portas da Casa Branca. E foi justamente isso que um grupo de empresários brasileiros ouviu, né, pagou alguns milhões de dólares, né, contratando escritórios de advocacia e firmas de lobby, chegaram aqui até o 02 do Departamento de Estado, né, o senhor Christopher Landau, que é um especialista em Brasil, e ouviram do Christopher Landau aquilo que eu sempre falei, né, olha, vocês têm que bater a porta das autoridades de Brasília. Lamentavelmente, né, não houve essa pressão bem direcionada, porque também poderia ter sido tirado fruto
pressionando o Congresso Nacional para aprovar a anistia, e depois, por uma mudança de conjuntura do cenário interno americano, né, o desejo do presidente Trump de reduzir a inflação nos Estados Unidos, as tarifas, né, para o bem, porque eu gostei dessa notícia, né, foram retiradas em quase sua totalidade. E aquilo que eu não gostei foi a retirada, a suspensão da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas estou esperançoso, né, de que ela possa, em breve, né, quem sabe, vamos ver, isso não depende de mim, mas em breve retornar essas sanções, porque eu acredito que o Alexandre de Moraes segue sendo um violador de direitos humanos e os Estados Unidos jamais disse que ele deixou de ser um violador de direitos humanos, apenas o retirou da lista de sancionados da OFAC. Queria aproveitar que o senhor falou do ministro Alexandre de Moraes, o senhor respondeu a um processo por suposta coação relacionada a articulações com o governo dos Estados Unidos, sobre isso que a gente estava falando aqui agora, e eu queria aproveitar para perguntar se o senhor tecnicamente se considera um réu ausente, foragido, como é que o senhor se considera atualmente? Isso é um pouco estranho, por quê? Eu não sei desse processo. Eu não fui citado, eu não fui intimado. Eu falo para vocês, não escondo de ninguém. Eu estou aqui no Texas, nos Estados Unidos. Quando meu mandato foi cassado, essa foi a justificativa utilizada. Eu tentei, né, ser líder da minoria antes, porque o líder da minoria, explicando para os nossos ouvintes da Transamérica, né, se estiver vendo pelo YouTube, já deixa aí o seu like, né, para que o algoritmo entregue a nossa transmissão ao vivo para o maior número de pessoas. Eu tentei ser líder da minoria. Por quê? Porque o líder da minoria, ele não tem que marcar presença na Câmara dos Deputados. Ou seja, isso abonaria a minha ausência, eu continuaria votando tudo através do celular e não levaria a falta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, contrário àquilo que eu desejaria, contrário a defender o interesse dos deputados federais. Quando ele fala que eu não posso ser líder da minoria porque eu moro nos Estados Unidos, e depois, na sequência, eu começo a levar falta e o meu mandato é cassado pela mesa da Câmara e não numa votação plenária pelos 513 deputados, que seria muito mais justo e o tradicional a ocorrer dentro da Câmara dos Deputados. Mas quando isso daí acontece, ora, se para efeito de perder meu mandato eu moro nos Estados Unidos, como que para um processo judicial é desconsiderada essa informação? Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está com medo de mandar uma carta rogatória para eu ser ouvido aqui nos Estados Unidos. Não é nem medo necessariamente do que eu possa falar. É medo de que as autoridades americanas, ao receberem um expediente do Alexandre de Moraes, né, quando forem fazer, e tem que fazer através, isso está previsto em tratados e convenções internacionais, uma análise preliminar para ver a legalidade daquela carta rogatória, o Moraes tem medo de que isso possa ser recusado. Então, ele fecha propositalmente os seus olhos e tenta me condenar à revelia por um crime totalmente bizarro, que é essa acusação de coação. Eu nunca trabalhei pela absolvição do Jair Bolsonaro e sempre deixei claro que eu não esperava nenhuma justiça vinda desse processo totalmente contaminado, porque não é uma ou duas ilegalidades, são diversas. Para o povão me entender, pergunto, por que o ex-presidente Lula, quando era ex-presidente, o Michel Temer, quando era ex-presidente, foram julgados e acusados na justiça de primeira instância, e por que somente Jair Bolsonaro é julgado no STF, mesmo sendo ex-presidente? Isso não tem resposta, é uma violação ao devido processo legal, né? O Alexandre de Moraes fez com que a corte mudasse em 2 oportunidades a sua jurisprudência, a tradição das decisões da STF, só para atrair para si a competência de julgar e condenar o Jair Bolsonaro. Então, não tem como esperar a justiça vindo da Suprema Corte. Essa acusação de coação ela é totalmente esdrúxula, mas ela mira ali o quê? Ela mira me afastar do cenário político, porque se condenado por um colegiado, eu caio na lei da ficha limpa e fico inelegível para as eleições. Esse daí é o principal objetivo da Alexandre de Moraes. Já imaginaram a humilhação de eu ser candidato a senador, não pisar no Brasil e talvez ser o senador mais votado da história do Brasil? Certamente isso não seria um bom dia para a Suprema Corte e seria um grande recado a dar, né, contra esse sistema que está perseguindo apenas um espectro político, né? Não deveria perseguir ninguém.
Nós estamos ouvindo aqui no nosso TMC 360, com exclusividade, Eduardo Bolsonaro. Você que está ouvindo a gente, você que está acompanhando no nosso canal no YouTube. Como disse o deputado, deixe o seu like. Está terminando a nossa conversa, dá tempo da gente falar de duas preocupações, deputado, que são, de maneira geral, de acordo com as pesquisas, preocupações de grande parte dos brasileiros e brasileiras. Segurança pública e endividamento. Existe um caminho, nós sabemos que não existe mágica, né? Mas existe um caminho sólido para esses dois problemas? Olha, primeiro você tem que ter um presidente independente, um Congresso Nacional alinhado, e a partir daí você consegue fazer, né? Não dá para a gente estar falando aqui de um endividamento do brasileiro, de passando, né, os juros de um cartão de crédito, que é uma dívida muito comum que o brasileiro tem, chegando a quase 500% ao ano. Isso daí beira a escravidão, né? Não tem como você iniciar um processo de endividamento em que em um ano você está pagando juros rotativos de 475%. Isso não acontece em nenhum local do mundo, isso daí tem que ser visto sim, né? Eu sei que os bancos reclamam dos riscos, da inadimplência e etc., mas ainda assim é um parâmetro sem igual no mundo. Então você tem que mudar essa realidade. Você tem que mudar essa questão da taxa de juros. Agora, como é que isso daí vai ser mudado? Com um governo com mais austeridade, que reduz os gastos. A gente não pode ver um governo Lula gastando como gasta, né? E você achar que isso daí está tudo bem, porque não está. É natural, é reflexo que a taxa de juros ela vai aumentar. É natural que haverá menos dinheiro sendo investido para abrir a lojinha, para abrir a padaria, e essas pessoas coloquem o seu dinheiro para render. É por isso, né, até aqui o Paulo Guedes fala muito, né, o Brasil não pode ser o país dos rentistas. É disso que ele está falando, porque compensa mais você deixar o seu dinheiro investido, guardado, né, em determinados investimentos, do que aplicado realmente no capital produtivo. Então isso daí vai mudar. Eu estou vendo cada vez mais os políticos falando que Flávio Bolsonaro vai encampar esse movimento também, que é um movimento sensível, né, do trabalhador brasileiro, atinge muitas pessoas, é a aflição de muitas famílias, e paralelamente a isso você tem a questão da segurança, que vai também pelo mesmo caminho. Qual caminho? De você ter um presidente alinhado com o Congresso Nacional e que realmente combata a criminalidade. Porque só tem uma maneira da criminalidade reduzir, é combatendo-a. Olha o exemplo de El Salvador com o presidente Bukele. Em 2016, El Salvador foi o país com a maior taxa de homicídios do mundo. 102 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. Como é que está El Salvador, um pequeno país da América Central, hoje em dia? É um país mais seguro até do que o Canadá, né? A taxa de homicídios lá caiu de 102 para cerca de 1,2 ou 1,3 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Como é que o Bukele conseguiu fazer isso? Com apoio do Congresso. Tendo maioria no Congresso, primeiro ele tratou de retirar da sua frente aqueles que o bloqueavam. No primeiro dia do novo Congresso de El Salvador, foi feito o impeachment constitucional de todos os ministros da Suprema Corte de El Salvador que bloqueavam Nayib Bukele. Eu acho que o Brasil não precisa de tanto, mas é preciso sim que o Senado exerça a sua função para conter uma parte da Suprema Corte. Não adianta você falar em autocontenção, porque quem experimenta do poder, voluntariamente, não volta atrás e reduz a sua esfera de influência. É só dali para frente, né? Voltando aqui ao exemplo da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia deu uma carta branca para o Moraes poder, né, ter amplos poderes para censurar as redes sociais só até o segundo turno da eleição. O que a gente viu? Viu uma censura à torta e à direita. A todo momento pessoas sendo bloqueadas, a todo momento pessoas sendo censuradas. E isso daí também dá um efeito reflexo intimidatório, que as pessoas têm medo de falar, de se expressar, né, em público, com medo de sofrerem retaliações. Então, nesse ambiente, né, você tem que colocar um freio nesses abusos. Você tem que ter um presidente, junto com o Congresso, para, vencendo esses bloqueios, colocar adiante uma política de segurança pública que deixe preso o bandido. Por que o Brasil tem uma criminalidade muito alta? Porque as cadeias viraram portas giratórias. O cara entra lá, um juiz consegue enxergar, né, alguma brecha na lei ou um advogado, e aí a pessoa vai e solta. É por isso que a gente vê a todo momento a polícia prendendo, né, aqueles bandidos que têm a ficha criminal que dá a volta no quarteirão. E o único momento que eles não delinquiram foi justamente o momento em que eles estavam presos. Então eu endosso muito a ideia de que sejam construídos presídios,
é uma proposta do Flávio Bolsonaro de copiar o modelo do Bukele de El Salvador. Pelas minhas contas, PCC e CV, as estimativas que eles têm de criminosos integrando essas quadrilhas é de que sejam necessários 2 presídios iguais ao de El Salvador, 2 SECOT, que é o Centro de Confinamento dos Terroristas, né, sendo feitos no Brasil, para você encarcerar toda essa massa de bandidos do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho, para citar aqui apenas 2 das principais facções do Brasil, e assim você garante que a população possa ir trabalhar em paz. Ninguém aguenta mais, né, ter que tirar o relógio para correr na rua, né, ou às vezes até não comprar um carro que poderia com medo de ser roubado, ou que seja o sonho da classe média ter um carro blindado. Isso daí só ocorre em países em guerra. Deputado, o nosso tempo estourou, mas eu vou sair aqui do script porque eu queria muito falar com o senhor de um assunto que é importante para hoje, aproveitar a sua presença aqui no TMC 360, aproveito também para agradecer a sua entrevista, porque tem uma votação importante, discussão importante no Congresso hoje, o PL da dosimetria, que surge também como uma promessa de campanha de candidatos da direita, não preciso nem citar o seu irmão Flávio Bolsonaro pré-candidato, mas esse projeto, ele surgiu no contexto das condenações pelos atos de 8 de janeiro, com o argumento de rever a dosimetria das penas, mas há uma preocupação com a abrangência dessa proposta, já que as mudanças nas regras dos cálculos das penas podem atingir outros crimes, valer para outros crimes. Gostaria de perguntar qual a sua análise sobre a votação e sobre essa crítica em relação à possibilidade de um efeito cascata em relação a outros crimes. Normalmente quem faz essa crítica são os políticos de esquerda, né? Dizer que eles estão preocupados com a segurança pública, para mim, é uma piada, né? Por vários fatores. Historicamente, sempre que você tenta colocar adiante, como por exemplo, né, o deputado Guilherme Derrite colocou o fim das saídas temporárias, a resistência que a gente tem é justamente na esquerda. Ela é tão pró-criminoso nesse tipo de debate, nesse tipo de projeto de lei, que você pode ver, recentemente, né, o Lula e o seu chanceler Mauro Vieira estavam fazendo lobby a favor do CV e do PCC nos Estados Unidos, a fim de pressionar as autoridades americanas a não reconhecer os bandidos dessas quadrilhas como narcoterroristas. Eu não sei a quem isso beneficia, ou melhor, até sei, né, só beneficia os bandidos que integram essas quadrilhas. Então não vejo como uma crítica legítima, por óbvio. Eu trabalhei, pressionei, me empenho e acho que tem que voltar ao debate a questão da anistia, porque a dosimetria foi aquilo que sobrou e vai ter pouco efeito prático. Por quê? Porque ainda que seja derrubado o veto do Lula e passe a valer essa lei da chamada dosimetria, ela vai ter muita dificuldade para ser implementada. Por quê? Porque ela não é um cálculo fixo de redução de pena. O que eu quero dizer? Não é que quando ela for aprovada, a pena vai ser reduzida pela metade. Ela vai ser reduzida 1/3. Terá que haver um cálculo, uma valoração, uma análise subjetiva para ver se essa pena vai ser reduzida de 1/3, de metade, de 65%. Ou seja, no final das contas, o Moraes vai ter que acordar um dia, porque ele é o juiz da execução, então cabe a ele fazer esse papel. Ele vai ter que acordar um dia, se disponibilizar a pautar... Alô? Mudei a câmera aqui que acabou a bateria da outra pelo visto. Me escutam? Sim, voltou, deputado, voltou. Foi eu que extrapolei o tempo da entrevista, a câmera não estava preparada para esse tempo todo, peço desculpa. Pode concluir, deputado. Uma resposta muito longa, me desculpa, mas finalizando. Então o Moraes ele vai ter que pautar processo por processo. Então essas centenas, mais de 400 pessoas condenadas, essas pessoas, né, processo por processo, o Moraes vai ter que olhar caso a caso para ver o quanto que vai ser reduzido de pena dessa pessoa. Então isso daí vai demorar muito tempo. Eu não acredito que o Moraes tenha essa boa vontade toda e ele vai poder enrolar basicamente o quanto ele quiser. Porque quando um juiz da Suprema Corte abusa do seu poder, né, ele não tem instância superior, não tem recurso, não tem a quem recorrer. Como Rui Barbosa, que até hoje tem uma estátua sua lá no plenário do Senado Federal, dizia: a pior ditadura é a da judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Então, acho que não vai ter grandes resultados a dosimetria, mas, né, vale a pena sim você votar a favor, vale a pena você
se engajar nessa votação dessa semana, nesse projeto em Brasília. Eduardo Bolsonaro, muito obrigada pela entrevista, pela conversa. Foi uma longa entrevista. Acredito que abordamos os principais temas de hoje, sem grandes polêmicas, foram bem discutidos. Obrigada pelo seu tempo e pelas suas explicações e análises. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Pode deixar que da próxima vez a gente vai ser mais polêmico, tá? É que eu estou tomando aqui a mesma água do Flávio Bolsonaro, então, a gente tá mais não é necessário suave. Sempre. Às vezes é bom, mas também é bom que a gente tenha conversas mais... Então, deputado, fica o compromisso aí de uma próxima conversa, hein? Vai ser uma satisfação, né? Muito bacana ter essa interação com os senhores, né? Agradeço a audiência da Transamérica, compartilhei nas minhas redes sociais também, né? Na maioria delas eu sou Bolsonaro SP, para quem quiser seguir. E, independentemente de críticas ou de polêmicas, eu acho que a imprensa tem que ser livre, né? Eu acho que não é saudável viver num ambiente onde você possa receber a visita da Polícia Federal por falar de matérias como, por exemplo, tem ocorrido, né, sobre o Banco Master. E então, parabéns a vocês e viva aí a imprensa livre. Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, e vale aqui reforçar, né, o nosso compromisso de ouvir todos os lados envolvidos em qualquer questão, inclusive e especialmente nesse ano eleitoral. Ontem, por exemplo, nós entrevistamos todos os lados envolvidos na questão da indicação do presidente Lula, de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, toda a cobertura envolvendo todos os lados da questão, na votação na CCJ, na votação no Senado. E a nossa pauta segue aberta e nós continuamos com os microfones à disposição de todos os lados, envolvidos democraticamente nas discussões que interessam a você que está nos acompanhando.